santo? Acho que todos nós já fizemos essa proposta, principalmente quando nós pisamos na bola, né? Quando nós falhamos, a gente sempre tem esse comportamento de querer fazer ou de querer se corrigir, né? Bom, o querer se corrigir, ele é positivo, porque ele é até um certo ponto, você reconhece uma falha e um ponto de melhoria na sua vida. É mais fácil querer corrigir o outro, porque é mais explícito para nós os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Mas onde eu quero chegar? Quando nós falamos aqui, ou quando os irmãos falam, né, para nós que a nossa capacidade não faz a obra de Deus, não está falando, né, só do grau de escolaridade ou de experiência humana que você tem, mas está falando da capacidade de você administrar a si mesmo. Nós falhamos. Não caia na proposta de mudar a sua própria vida, porque você vai falhar, né? Aí Deus colocou artifícios, então, para nos socorrer, porque se a gente não consegue fazer o que devemos fazer contra o mal que habita em nós, Ele deu para nós alguns artifícios. E essa é a proposta dessa semana. Numa analogia da criação do universo, Deus colocou muitas coisas à nossa disposição, além da própria pessoa dele, para transformar a nossa vida. E muita coisa já aconteceu, irmãos. Nós, às vezes, não agradecemos ao Senhor o tanto de vida transformada que está em nós. Se você se comparar com o passado, principalmente quem teve um passado muito sombrio, hoje consegue ver luz. Se você era santo no passado e ainda hoje ganhou a salvação, você é um mais santo ainda, né? Então existe um progresso na nossa vida e nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias. Quando nós reconhecemos isso, Deus tem mais abertura em transformar a nossa vida, correto? Porque é um sinal que você está disposto a melhorar cada vez mais. Mas vamos usar esses exemplos da criação que o irmão debateu durante a semana. Semana passada, essa segunda e terça-feira é a continuidade da semana passada, onde o Deus soberano que criou os céus e a terra, ele vivia em eternidade e não tinha tempo relativo para ele. Ele e o próprio Senhor Jesus deleitava de todas as coisas que haviam sido criadas e o tempo não existia e ali Deus passava o tempo, eu não posso falar essa frase. Ali ele estava desfrutando do próprio Senhor Jesus. Nesse momento que existiam as criaturas, né? Aconteceu uma coisa que nós conhecemos da história, que eu quero destacar essa frase. A iniquidade entrou no coração de Lúcifer, que era uma das principais criaturas que Deus tinha criado antes do homem. Antes de criar o tempo, antes de criar todas as coisas, as criaturas existiam. Provavelmente Satanás ou Lúcifer era o mais qualificado e mais poderoso e uma criatura mais destaque. Aí, repito a frase que eu queria que vocês prestassem atenção: a iniquidade entrou no coração do homem. Entrou no coração de Lúcifer. Aí, irmãos, a história nós sabemos a consequência. Mas depois vocês lembram dessa frase que eu estou falando, que vai fazer um pouco de sentido quando nós estivermos falando sobre o nosso coração. Bom, um pouco mais avanço da história, a terra se tornou sem forma e vazia por causa dessa situação de Satanás. O fato dela ter se tornado sem forma e vazia, trevas, mortes, não deleite, não desfrute, aconteceu. E Deus, que estava no seu desfrute com o próprio Senhor Jesus, com a própria sabedoria, né, sentiu-se numa situação de, eu vou dizer aqui, solidão. Porque nesse momento de terra sem forma e vazia, Deus não conseguia cumprir a sua vontade, não poderia planejar o seu deleite futuro. Tá certo? Muito bem. Então, Gênesis nós conhecemos, eu não vou poder ler porque isso aqui foi falado na semana passada. O homem foi criado, então, como uma proposta de cumprir a vontade de Deus. Mas essa criação do homem não é uma criação do nada, porque o universo, quando foi criado, no elemento diário tem as duas palavras lá, né?
que distingue bem a criação do nada e depois a criação através de uma restauração. Então, do nada, Deus criou todas as coisas, mas quando ele foi fazer o homem, ele começou a restaurar todas as coisas. Aí uma coisa que eu pergunto para os irmãos, quando você faz uma restauração de uma casa, você tende a aproveitar estrutura, telhado, parte da casa, o próprio piso, né, o contrapiso. Mas quando você está restaurando, você não fica visualizando o que já existia. Quem restaura já começa a sonhar com aquilo que vai fazer depois da restauração. Olha, eu fico imaginando aqui, eu desfrutei o Senhor, porque quando Deus estava propondo para o Senhor Jesus, ali a Trindade estava ali conversando, olha, então, a terra se tornou sem forma e vazia. Então vamos fazer um homem. Vamos fazer um homem. Aí começou-se a despertar uma motivação de que o homem poderia ser o desfrute de Deus. Vocês conseguem perceber isso? É assim, é uma alegria, né? É como se você estivesse restaurando a tua casa, você começa a pintar. Você está na fase de pintura. Aí você começa a pintar uma parede, puxa, uma demão já fica bom. Aí você começa a dar uma segunda demão, a coisa começa a ficar mais bonita. Aí quando você limpa, você olha assim, que Senhor, que maravilha. E assim foi a proposta de Deus. E dentro de toda a criação, desta fase de restauração, Deus criou o tempo. Aí o tempo, como dito a semana passada, ele é para fazer a vontade de Deus. E o homem foi criado de uma forma muito especial, porque ele deveria dominar, encher a terra, dominar, como é que é? Multiplicar, sujeitar e encher a terra, certo? Então o homem seria o pivô da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, e o dominador, o administrador, o dominador que cuidaria de todas essas coisas que Deus estava restaurando. E Deus, eu não vou usar essa palavra, mas vocês me entendem que é uma palavra, ele apostou. É lógico que ele sabe de todas as coisas, mas ele apostou em nós. Ele confiou em nós como a criação, a criatura que tivesse a capacidade de fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Para isso, ele criou o homem um pouco menor que os anjos. Tá certo? Uma parte dessa. Por que não melhor que os anjos? Para que o homem não pudesse ensoberbecer e falar que eu sou melhor que os anjos. Segundo, para mostrar para o homem que ele precisa de próprio Deus para executar todas as coisas. Mas o segredo está na capacidade do homem, está em Gênesis 2:7, que nós podemos ler juntos, que Deus soprou a sua própria pessoa dentro do homem. Você sabe dessa história, você já ouviu isso uma centena de vezes, mas, irmão, diz para você mesmo, eu tenho o sopro divino dentro de mim. Que coisa maravilhosa, irmãos. Antes da gente ler, só a definição de sopro, para os irmãos lembrar que o sopro na Bíblia significa o Espírito Santo de Deus. Então, se você mudar o sopro para o Espírito Santo, você pode afirmar para toda a potestade do universo que você tem o Espírito Santo dentro de você. Essa é uma coisa que ninguém tem, nenhuma criatura tem, só o homem tem. Então vamos ler para Gênesis 2:7, para ficar gravado. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Graças a Deus por isso, né? E esse homem se tornou capaz e Deus acreditou que ele pudesse fazer diferença em todas as criaturas, inclusive os anjos. Essa diferença do homem era até o pecado entrar. O homem era tudo para Deus. Quando o pecado entrou uma situação semelhante ao sopro de vida. Olha que eu estou colocando semelhante, eu não estou afirmando que tem a mesma qualificação, porque não tem, mas uma coisa semelhante. Alguma coisa entrou também dentro do homem, que foi o próprio DNA, a própria natureza de Satanás. E quando isso entrou dentro do homem, o homem foi enganado, o pecado entrou, natureza inimiga entrou, e é como que a própria iniquidade tivesse entrado no coração do homem. Não por escolha do homem, porque o homem, ao ser enganado, ele ficou sem saber
o que fazer. Ele não usou a referência que era a consciência para avaliar se era possível ou não possível comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele simplesmente, no engano, deixou com que a natureza caída entrasse e o pecado entrou, e nós sabemos toda a história e toda a consequência. Bom, mas Deus não desistiu do homem. Ele teve que criar um plano de salvação, um plano de redenção, um plano de justificação, um plano de redenção, justificação e resgate desse homem caído. Ao salvar um homem, o homem recebeu o Senhor Jesus no seu próprio espírito. E isso faz toda a diferença. Mas ao entrar no nosso espírito, o Senhor deixou o livre-arbítrio do homem em administrar a si mesmo pela alma. Então, esse é um dos problemas. Mas por que todo esse desastre aconteceu? Por causa da soberba, por causa dessa iniquidade que entrou em Satanás e tudo destruiu. Qual é o contrário dessa situação? Em Mateus 20, 25, podemos abrir? Mateus 20, 25. Tem um exemplo do Senhor Jesus que ele disse o seguinte, que... Já apareceu ali? Podem ler. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós será os que vos serve. Então esse é o contrário exemplo, é o exemplo do Senhor Jesus, que é contrário completamente ao comportamento de Satanás. E quem quiser ser o primeiro, versículo 27, entre vós, será o vosso servo. Uma condição de servo é aquela condição que não tem como soberbecer. Quem é zero em relação a 1? É nada, é menor do que 1. Quem é zero em relação a 1 milhão? É muito menos do que nada, né? Esse é o exemplo que o Senhor quer dar para nós. O homem, na mesma condição de ter o Espírito, ele não pode se soberbecer. E o Espírito próprio o convence disso e administra nessa situação. Mas falando de Espírito, que é a nossa maior força que nós temos hoje, vamos ver um pouquinho do poder do Espírito, que em Gênesis 1 ainda era o Espírito Santo. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito que pairava sobre as águas, ele estava cumprindo uma vontade de Deus, e que foi dada por meio de uma palavra, e o Espírito estava restaurando todas as coisas. Essa restauração aqui é uma mesma restauração que quando o Senhor faz, na analogia do nosso coração. Quem lembra da parábola do semeador, fala que o nosso coração é como terra. E o Espírito Santo, quando ele paira sobre o nosso coração, ele está como que restaurando o nosso coração. Até na conferência, o irmão disse essas palavras, eu vou repetir com ousadia. Espero que o Espírito Santo esteja também restaurando cada coração aqui. Então isso é uma coisa que o Espírito tem liberdade. Você não precisa querer. Ele está restaurando todas as coisas. Com o fim de propósito de cumprir sempre a vontade de Deus. Por que ele precisa de um coração restaurado? Porque através da terra restaurada, a vida pode brotar. Quando o Espírito estava lá em Gênesis pairando sobre as águas, ele estava separando águas de cima e águas de baixo. E no meio que estava o Espírito, ele estava como ar, por isso que ele tem essa simbologia, que é a atmosfera que nós temos hoje, que separa as águas de cima e as águas de baixo. Quando chove, por exemplo, que as nuvens se carregam, não é caixa d'água que foi alimentada por um cano, né? É Deus, na sua sabedoria, que armazenou água lá, para que em um determinado momento fizesse a precipitação e a água corresse pelas montanhas, pelos vales, chegasse aos rios e chegasse até as nossas casas. É muito maravilhoso isso, irmãos. E por essa condição de atmosfera, por essa condição de restauração que o Espírito faz, ele traz vida para a terra. Uma terra que estava completamente sem vida, agora por meio da água,
e depois, posteriormente, por meio da luz, a vida pode brotar. Aí surgiu vida na terra. Surgiram criaturas que Adão deu nome para cada uma. Surgiu relvas, ervas, frutos, né? E toda a vida começou a se multiplicar. E o homem desfrutando de tudo aquilo ali que Deus tinha dado para ele. Trazendo para os dias de hoje, quando o Senhor restaura o nosso coração, o que Ele faz com o nosso coração? Ele deixa a terra numa condição de ser também semeada. Não é isso? Para que serve a terra? Para se dar fruto. O nosso coração é um coração que é para dar fruto. Então, se o meu coração tem um resquício de mágoa, se ele tem ali um resquício de rancor, de inveja, de amargura, qualquer sentimento mau que habita no nosso coração, quando o Espírito Santo está ali restaurando o nosso coração, ele está cavucando tudo aquilo ali, peneirando, jogando fora, para que a terra possa germinar. Aí o irmão faz um gancho, ele faz uma analogia depois lá para o final do alimento diário, que quando você prega o evangelho, você está fazendo essa mesma função. Você está sendo ali um meio que arado, né? Arando a terra ao pregar o evangelho, e porque aí a semente cai, acabou. Aí a vida brota conforme a predisposição que Deus deu. Bom, Senhor Jesus, foi por esse motivo que nós fomos salvos, irmãos. Foi por esse motivo que o Senhor nos chamou, para dar frutos, para ter vida em nós. O nosso ser, corpo, alma e espírito, foi feito para ter vida. O nosso ser foi feito para ter vida. Não pode ter trevas, não pode ter morte, não pode ter outra coisa habitando. Lembra da luva Lulu? A luva não serve para outra coisa. Você não serve para outra coisa, você serve para dar a vida de Deus. Amém. E Deus quer a vida não só no departamento do espírito, né? A vida Ele quer se expandir. E quando se expande, eu estou emendando frase sobre frase, mas é para dar conexão no entendimento. E quando se expande, nós amadurecemos. Sim ou não? Quanto mais vida, você percebe que você fica mais maduro? Você já teve o choque de conferência, não já? Você vai na conferência, fica lá 3, 4 dias, ou passa 9 dias. Quando você volta, você está até dando choque de tanta radiação de vida que você tem. Exato, exato. Então, isso é um sinal de que a vida cresceu em nós e que nós amadurecemos, né? E quando nós amadurecemos, nós nos tornamos herdeiros. Como isso é possível? Hebreus 1:1. Vamos ler lá? Que vale a pena. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse versículo eu vou usar ele para duas finalidades. Uma, como eu estava dizendo, que quando nós amadurecemos, nós nos tornamos herdeiros. Mas como que nós nos tornamos herdeiros? Porque Cristo foi herdeiro de todas as coisas em primeiro lugar. Aí Deus o pegou e o deu à igreja. Então, quando ele deu à igreja, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Tá certo? Tem outro versículo também que fala sobre isso, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas eu quero usar isso daqui porque, por Cristo, todas as coisas foram feitas. Até o universo. O irmão falou muito também na mensagem, né? Eu não vou repetir porque o tempo não é suficiente. O universo que nós conhecemos, que aliás, que a gente ouve falar, porque a gente não conhece muito bem, porque é um mistério ainda, dentro desse universo gigantesco, colocou a Terra para nós habitarmos e enchermos de vida essa Terra. Então, Cristo criou todas essas coisas. Cristo era, se vocês lembram de Provérbios, ele era a sabedoria e a prudência que fez todas as coisas por conselho de Deus. Olha que coisa, irmãos. Que conferência maravilhosa. Deus não precisava, mas como o Deus triuno é um só, é triuno e um, é triuno e um e triuno. Ele é um só, unanimidade perfeita. Eles debatiam com muita sabedoria como seriam todas as coisas. E esse mesmo Cristo
foi adicionado uma condição nele de, de sentir na pele, na alma, o que é ser homem, e depois se tornou o Espírito. E hoje ele está no nosso interior. Louvado seja o Senhor Jesus. Efésios 1:11, nós vamos confirmar que essa condição de herdeiro, Efésios 1:11. Nele, em Cristo, digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito que ele que fez. Olha que maravilha. Nele, em Cristo, nós fomos também feitos herança. É uma coisa de passado. Não depende do seu querer. Depois, nós somos predestinados. Ou seja, antes da gente nascer, existir, nós somos predestinados. Para fazer a minha vontade, a sua vontade em 2025? Não. Para fazer um propósito que já estava estabelecido quando todas as coisas foram feitas. Então, por que eu ainda insisto em fazer a minha vontade? Né? Por que ainda eu dou atenção o meu querer? Ó Senhor Jesus. Deixa eu dar mais um exemplo. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15 fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui não foi colocada de propósito. Aliás, não foi colocada à toa, ela foi colocada de propósito. Primogênito é porque logo seguiriam outros, né? Essa fábrica de vencedores, Cristo foi feito primeiro, o protótipo, o modelo, a forma, e a gente foi feito logo em seguida. Em série, uma produção perfeita. João 1 e 2. Podem ler também? Cristo, que estava no princípio com Deus, era a imagem e semelhança dele e era a referência de toda a criação. Depois, esse mesmo Cristo, que foi primeiro antes de nós e depois foi dado a nós, e nós agora somos sequência dele. Vocês lembram de uma mensagem que foi falada aqui, que nós somos a extensão dele? Para alcançar as pessoas, nós somos como que o braço desse grande corpo. Então, Cristo espera que isso aconteça, Deus Pai espera que isso aconteça. Através de Cristo, ele vai fazer toda a sua vontade. E Cristo foi submisso ao ponto de cumprir a vontade de Deus e de se entregar a si mesmo ao próprio Deus. Se vocês me lembram daquela frase que eu falei com ênfase que entrou iniquidade no coração de Satanás. O que Cristo fez foi completamente ao contrário do que a iniquidade fez. Cristo, é como se Cristo tivesse colocado no seu coração a determinação e a submissão de cumprir a vontade de Deus de A a Z. E em Hebreus fala isso. Hebreus 9, 11 e 14 fala que ele se entregou, Cristo se entregou para a vontade de Deus. Né? Em Hebreus 13, 8 também vai falar que Cristo é o início e o fim. A Bíblia registra que se a Bíblia registra que existe o fim, e o fim é glorioso, e o fim é de vitória, quer dizer que Cristo cumpriu toda a vontade de Deus. Tá certo? Então, nesse tempo, por isso que esse tempo no qual nós estamos, é o tempo suficiente e o tempo necessário para a gente atingir a maturidade e também cumprir a vontade de Deus. Em Colossenses 1,15, vou ter que pular alguma coisa. Falava que ele é a imagem de Deus. Depois eu queria ler outros versículos. O versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Atenção. Ele é antes de todas as coisas e nele... O que significa subsistir em Cristo? O que os irmãos acham?
Pode ser. Eu gostaria de falar que nele tudo existe. Ou seja, sob ele tudo existe. Então é como que ele está no lugar superior e todas as coisas estão existentes debaixo dele. Então, se você imagina, se você pensar que Cristo está e todas as coisas existem debaixo dele, e se isso fosse um ambiente, um quarto, por exemplo, se você entrou dentro do quarto, você está sob Cristo. Agora, se você fica na sala, se você fica num ambiente que não está subsistido por Deus, você está sendo administrado pela sua própria consciência, pela sua própria mente, né? Veja o perigo que está essas coisas. Aí eu repito de novo aquela frase que é a iniquidade em torno do coração do homem, de Lúcifer, por causa dessa situação presente que nós estamos. Apesar de nós termos esse Cristo tão maravilhoso, tão magnífico, tão celestial, tão fantástico, mas o meu coração ainda pode ser contaminado pela iniquidade. Eu ainda posso ser influenciado pelo mal. Isso é uma coisa lamentável que o homem é ainda fraco nessa condição. Para dar exemplo, você pensa num irmão que estava conosco, que era fervoroso e que hoje não está mais. Puxa, que tristeza da ausência dessa pessoa. Mas se pode acontecer isso, pode acontecer também comigo. Não existe um histórico de os de mais de 30 anos não são mais afetados. Só os que têm 15 anos. Não existe isso, irmãos. O de 5, o de 10, o de 15, o de 50 anos de vida de igreja pode acontecer a qualquer momento. Por isso que nós devemos guardar nosso coração. Nesse quesito, nesse cenário que nós devemos guardar nosso coração, a terra continuou sendo restaurada. E se vocês lembram, a água foi separada, a água de cima e a água de baixo, e a água descia e deu vida para todos nós, e a terra começou a ser habitada. Mas uma coisa adicional que Deus fez é a luz. Agora eu vou juntar a luz que Deus criou com o que eu estava falando antes, a proteção do nosso coração. Vamos ler João 1:5. João 1:5. Não perca o raciocínio, por favor, irmãos. A luz resplandece nas trevas. Ponto. Olha que declaração. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, porque isso é muito maravilhoso. Pensem muito nisso, memorizem isso. Deus é luz sem limite de tempo, sem limite de resistência e de finalidade. Deus existe de eternidade a eternidade e Deus é luz. Bom, então por que existe trevas então? A trevas é por causa do desastre de Satanás com o homem. Mas nós temos esperança. Vamos ler Isaías 57:15. Podem ler? Isaías 57:15. Também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que glória a Deus, hein? Isso aqui é motivo de dar glória a Deus, um versículo desse. Porque Deus habita no coração de quem é contrito. Então, se Deus é luz e se Ele tem capacidade de habitar no coração de quem é contrito, eu vou levantar a mão, eu quero ter um coração contrito. Quem não quer que... Então, esse querer é uma decisão nossa, né? Então, quando eu quero, Deus habita no meu coração, Ele como luz. Amém? Amém. Então, vamos ver mais um versículo que Tiago disse, Tiago 1:17. Vou adiantar. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito
são lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pelas palavras da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. É muito amor, é muito amor. Não tem mais o que falar. Deus nos criou como um dom perfeito, ele é lá do alto, ele desceu, ainda mantendo a qualidade de Pai das luzes, e ele pode habitar em nós, e não tem sombra de nenhuma variação no que ele é e o que ele será. E qual que é o foco da luz? Assim como a água, é trazer vida. A luz é para trazer vida, a luz é para dar direção, a luz é para fazer com que os nossos olhos se abram, né? Porque se eu tenho uma opção, se eu tenho uma escolha, é melhor que eu seja iluminado para que seja feita a escolha da melhor forma possível. Ou eu vou habitar nas luzes, ou eu vou manter nas trevas, né? Graças a Deus pela luz. E a luz também no Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, a luz é para salvação das pessoas. E nessa luz, quando ela abre os nossos olhos, nós passamos a enxergar todas as coisas negativas, toda a artimanha do inimigo e todas as coisas do mal. Vamos confirmar isso em 2 Coríntios 4:3. Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muito, muito triste isso, irmãos. Que os nossos olhos possam ser abertos para que nós possamos ver a palavra do Senhor e que a glória de Deus possa brilhar em nós. E do outro lado, que nós possamos também, como filhos da luz, levarmos essa luz a todos para que os olhos dos outros também possam ser abertos. Vamos ler mais um para a gente ficar mais encorajado? Efésios 5:8. Pois outrora Senhor Jesus, pois outrora erais trevas, porém agora sois da luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se puder abre 1 Tessalonicenses 5:4, por gentileza. Nós vamos terminar por volta desses versículos. Podem ler? Não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vós não estáis em trevas. Vós não estáis em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Senhor Jesus, não estáis em trevas. Agora, eu volto lá no Efésios 5:8. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Vós não estáis em trevas. Se eu juntasse duas partes desse versículo, andais como filhos da luz. Vós não estáis em trevas. Então, se você quiser fazer a frase primeiro, vós não estáis em trevas, andai como filhos da luz. Se você quiser falar primeiro, andai como filhos da luz, vírgula, vós não estáis em trevas. Entenderam o que eu quero dizer? Uma coisa é uma afirmação, vós não estáis em trevas, mas é uma condição de estar em Cristo, né? A outra de Efésios, se vocês lembram da mensagem, peripatel, estoiquel, andar,
Andar é um ato contínuo, né? É aquilo que nós devemos fazer dia a dia. Mas qual a importância desses 2 versículos aqui no contexto de hoje? A volta do Senhor. Nós não podemos ficar em trevas suficiente para deixar a volta do Senhor passar. Não? Quem é vigilante tem a luz das candeias, o óleo nas lâmpadas e nas vasilhas, e ali a luz. Então, para terminar, se vocês leem de novo, ou se vocês leram o sábado e domingo, o encorajamento dessa semana, irmãos, está em mais usar aquilo que o Senhor deu para nós. Se o Espírito pode restaurar nosso coração, se o Espírito como ar pode dar o fôlego de vida para nós, se a restauração do Senhor inclui a luz divina, se Deus é própria luz e eu tenho condições de andar na luz, e se eu andar na luz, as trevas não são dominantes. Se eu andar nas luzes, os meus olhos se abrem. E se eu andar na luz, eu estarei sempre preparado para a volta do Senhor. Essa é a mensagem da semana. O encorajamento de gastar tempo para termos mais da luz do Senhor no nosso coração. Aí você pode escolher, agora estou eu adicionando. Você pode escolher ou luz ou Espírito. É a mesma coisa. É só uma quebrar a regra. Você tem o Espírito e você tem a luz à sua disposição. Quanto mais apercebido das coisas nós estamos. Jesus é o Senhor. Amém. Podemos ainda compartilhar em grupos? Amém. Aleluia. Vamos. Temos aí 20 minutos, irmãos. Dá para ter bastante comunhão. Vamos fazer os grupinhos?